Pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Nós vamos para a nossa aula de número 2, na verdade, nossa segunda aula, e nós vamos tratar hoje sobre as questões de principais conceitos e definições em relação à propriedade intelectual, para a gente começar a entender mais ou menos o que é o processo de propriedade intelectual e a importância da propriedade intelectual para cada um de vocês na sua área de formação. Eu sempre digo uma coisa que é muito importante: não existe uma área de formação que não tenha, pelo menos, um ou outro quesito que esteja relacionado à propriedade intelectual. Às vezes, tem uma área que tem mais necessidade de se aprofundar na propriedade intelectual do que outras, né? Mas isso não quer dizer que elas não precisem da propriedade intelectual. Por exemplo, áreas de linguagem, né, áreas de humanas, de uma forma em geral, às vezes ela não vai requerer um conhecimento muito aprofundado no quesito propriedade industrial. Mas quando fala direitos de autores, tá? Aí o critério é muito importante para que se entenda, principalmente para quem pretenda publicar livros, capítulos e coisas assim do tipo, tá? Que aí entra na questão de direitos autorais. Então, a gente vai discutir um pouquinho isso hoje e entrar um pouco, principalmente, na questão de direitos de autores ou direitos autorais, tá? Então, nós vamos entrar nesse quesito. E eu havia pedido para vocês, solicitado na aula passada, que vocês me respondessem, buscassem a resposta de 3 questõezinhas fundamentais. Primeiro, qual a importância da propriedade intelectual para a minha formação, tá? Sobre a formação individual de cada um, seja a formação que vocês já buscaram, que você já tem hoje, ou seja algo que você pretenda buscar, né? Vamos supor que você esteja no primeiro ciclo e você só vai deixar para decidir no segundo ciclo qual a sua formação real. Mas, indiferente disso, você já tem uma linha que você pretende seguir. Alguma coisa você já imagina, então tente pensar nisso. Mas eu quero questões específicas mesmo. E depois, eu pedi para vocês investigarem a questão de patentes relacionados à vacina. Por que relacionados à vacina? Primeiro, vacina é uma questão urgente, emergencial, e uma questão que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, né? Então, como que ocorre a questão da propriedade intelectual da vacina? Ela leva patente, mas se ela tem patente, hoje a gente vê no Brasil que os laboratórios que hoje estão produzindo, no Brasil não, né? Porque nós não temos um laboratório brasileiro, nós não temos uma vacina brasileira. Por mais que o pessoal fale assim, a vacina do Butantan e a vacina do Fiocruz, nós não temos uma vacina do Butantan. O Butantan e o Fiocruz, na verdade, ele recebe as IFAs, né, que são insumos farmacêuticos ativos desses laboratórios internacionais, e nós acabamos fazendo o quê? Fazendo muitas vezes a multiplicação dessas IFAs e fazendo o envasamento dessa vacina e muitas vezes o controle de qualidade também. Mas as IFAs já vêm pronto desses laboratórios internacionais, certo? Só que aí, além desse critério, como que fica a questão da patente? Aí uma questão que até algumas pessoas me levantaram é o seguinte, professor, mas as empresas, essas empresas internacionais, por serem privadas e estarem batendo de frente com uma situação emergencial de pandemia mundial, não teria que ter por direito a quebra da patente? Não sei. Investiguem isso daí que a gente vai discutir. Às vezes é uma questão de peso de ponderação, é isso que a gente vai tentar discutir, trazer essa questão, tá? E a última questão que eu coloquei para vocês, que é para vocês investigarem, na verdade é uma afirmação minha, eu só quero saber o porquê dessa afirmação, que é: uma ideia por si só, ela não se constitui uma propriedade intelectual. Por quê? Por que eu não posso chegar, ter uma ideia e ir lá registrar essa minha ideia? Deve ter algum motivo para isso, né? Então, aí vocês vão pensar nisso. Eu vou chamar alguns nomes, tá? O Hércules entrou agora, mas ele já está a par, que tem as 3 questõezinhas fundamentais que eu passei na aula passada. Então, eu vou chamar em algum momento de vocês para me ajudar a responder essa questão, tá?
Então, pessoal, a primeira questão, como nós estamos em poucas pessoas, eu quero escutar todo mundo, certo? Que é na área específica de vocês, qual exatamente a importância em específico da propriedade intelectual. Então, assim, eu vou chamar uma pessoa primeiro, mas depois ele pode indicar uma outra pessoa para a gente falando. Então, vocês vão falar qual que é a área que vocês pretendem seguir, tá? A área de formação de vocês, e aí falar da importância dela. Podemos começar com você, Caio? Pode sim, professor. Então, assim, qual é a tua área específica e qual o impacto aí da propriedade intelectual para a sua área? Bom, são duas áreas, né, que eu vou seguir na área do bacharelado em ciências e também da engenharia florestal, né? Então, eu fiz a minha pesquisa, mas eu não sei se está certa, se está correta. Então, eu penso que a propriedade intelectual ela é bastante importante nas minhas áreas, de atuação, pois as duas trabalham bastante com artigos científicos, né? E por isso ela é importante, pois os artigos necessitam dessa proteção, né? Sem ela, os Sim. plágios seriam frequentes, além do mais, as ideias poderiam ser facilmente roubadas ou Uhum. seriam utilizadas sem a citação dos autores. Uhum. Sem Tá realmente correto? colocar a pessoa que está assim, não, até aí está certo. Mas aí dentro da engenharia florestal, a gente pensou muito a questão de literatura, de publicação de dados, esse tipo de coisa. Vamos pensar que você já está atuando no mercado de trabalho dentro da área de engenharia florestal. Como você vê, em que áreas que você vê a importância da propriedade intelectual, que vai além realmente da questão de publicação, de literatura? O que você vê mais específico? Rapaz, até essa parte eu não cheguei. Sim. Não, mas eu vou Seria dar um exemplo para vocês. O cacau que nós trabalhamos, principalmente hoje aqui no Brasil, esse cacau, ele é um cacau nativo? sim, sim. Não, não é. Por que eu estou falando isso para vocês? A maioria do que nós temos de cacau nativo, existe uma dúvida muito grande, um medo muito grande de se cultivar esse cacau nativo, porque lá atrás nós tivemos problemas com o cacau nativo, que nós tivemos a vassoura de bruxa. E a vassoura de bruxa fez com que muitas árvores, muitos plantios, muitos cultivares de cacau se perdessem, né? Então, foi realmente um problema sanitário muito sério na época, com o cacau, e que levou ao empobrecimento econômico, até mesmo cultural, vou dizer, que pegou boa parte aqui da costa do cacau. Então, ocorreu muitos estudos depois disso, tá, para desenvolver novas linhagens de cacau que fossem mais resistentes principalmente a virose ali da vassoura de bruxa, certo? Então, na verdade, o que nós detemos hoje, a grande maioria do plantio que nós fazemos, são cultivares que têm seu registro protegido, mas na sua maioria são cultivares que vêm da Venezuela, de outros lugares, do Equador, tá? São poucos, na verdade, se cultivares, eu não sei nem a quantidade ou se tem, de fato, cultivar brasileiro, mas a maioria vem de fora. E são plantas, na maioria das vezes, geneticamente modificadas, para que tenha essa proteção, para que tenha essa longevidade e para que evite atrair novamente a proliferação da vassoura de bruxa. Tá? Então, por si só, na parte florestal, eu usei só o cacau como exemplo. Então, você imagina para cada espécie florestal que existe, você tem cultivares, tá? Você tem registro de cultivares para proteger desde os cultivares até proteger uma linhagem, tá? Que é justamente o recurso que você investiu nessa pesquisa para você garantir que você tenha um retorno financeiro de todo o investimento que você teve para produzir esse cultivar, tá? Então, só o exemplo específico do cacau dá para você
extrapolar para várias outras espécies aí florestais, que têm valores econômicos, valores históricos, culturais e assim por diante, tá? Valores ambientais e assim por diante. Vamos pegar a Maria Miranda. Qual exemplo que você pegou, Maria, e qual que é a sua área de formação? Boa Quem tarde, você professor. abrir Boa a tarde a vida? todos. Boa tarde a todos. Assim, professor, eu ainda não, eu estou no segundo quadrimestre, eu ainda não pensei exatamente no que eu poderia seguir. Mas como eu vi o Conex do ano passado, como eu falei já em uma outra aula, eu gostei muito de agroecologia. Então, trabalhar Legal. diretamente, né, com a sociedade. Então, assim, eu acho que ao longo do meu curso, eu vou desenvolver alguma habilidade, né, e vai chegar um momento que eu vou ter que criar algumas alternativas, algumas ideias que vão aperfeiçoar alguma atividade em sociedade. Então, eu acho que essas ideias que eu vou ter precisam ser resguardadas. Por isso que eu acho que o PI ela vai ajudar bastante. E tem essa questão também, né, de deixar algo escrito, de fazer algum artigo, de mostrar em outros locais. Então, eu acho que nesse momento aí seria necessário aplicar, sim, a propriedade intelectual. Ó, mas você é do bem em ciências, né, Maria? É isso, né? Isso, do BI Ciências. Então, só para já fazer um puxão de orelha para a gente tomar cuidado para usar alguns termos, tanto você, Maria, como o Caio falaram, mas eu sei que não é por mal. Vocês sabem a resposta verdadeira, mas a gente acaba falando como um hábito. Vocês falaram assim, para proteger a minha ideia. Tanto o Caio falou para proteger a minha ideia, quanto a Maria falou para proteger a minha ideia. Tome cuidado que a terceira questão que eu vou levantar para vocês, que eu falei assim, olha, ideia não pode ser protegida, né? Ela só pode ser protegida se você guardar para você a ideia, né? Do contrário, ela não pode ser protegida. Então, a gente vai entender isso daí o porquê. Mas eu sei que é força da expressão que vocês utilizaram. Mas é legal pensar nisso, Maria, porque, assim, a agroecologia parece que ela não tem importância nenhuma enquanto pensar-se em... pensar-se na questão da propriedade intelectual. Por quê? Mas olha, os cultivares que nós utilizamos na agroecologia recomenda-se fundamentalmente que não se use espécies transgênicas, modificadas, né? O ideal é que você utilize sementes crioulas, espécies nativas e coisas do tipo. Ok, tá correto, tá? Mas a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque, assim, ainda se utiliza na agroecologia algumas espécies modificadas. Mas um outro critério muito importante, que são outras tecnologias que se usa dentro da ecologia, como, por exemplo, controle biológico de pragas, tá? Para se evitar utilizar, tá? Técnicas que usem agroquímicos, inseticidas, alguns né, biocidas aí, a gente acaba utilizando o controle biológico. E muitas vezes controles biológicos acabam tendo patente, porque você tem que patentear em função do tempo que você investiu pesquisando esse material. Então, o que é um controle biológico? Em vez de você usar um material químico, um agroquímico, um agrotóxico, você acaba utilizando um animal que seja um predador ou um animal que interfira no ciclo, tá, reprodutivo dessa espécie praga e que leva à diminuição da população a ponto dele não oferecer mais risco, tá, de comprometer a minha produção vegetal. Então, sim, muitos desses controles biológicos têm registro de patente, tá? Então, isso é muito importante. Até mesmo os registros de cultivares agroecológicos também é muito comum. Então, isso é bacana de vocês pensarem nessa área, tá? E aí, a Maraci, o que a Maraci, qual a área sua, Maraci? O que você pensou ali como aspecto da propriedade intelectual para a sua área? Boa tarde. Minha área que eu tenho, né, de fazer no círculo é a engenharia ambiental e sustentabilidade.
eu penso que a partir do momento que eu começar a criar o meu projeto, né, de conclusão do curso, eu já vou formalizando essa questão da propriedade intelectual, né, porque mesmo que a minha ideia do projeto, eu vou ter outros autores, né, que eu vou ter que pesquisar sobre o projeto, sobre a minha criação. Então, Isso. vai ter outros autores, vai ter o meu escrito também, né, a minha, como fala mesmo, que a ideia não é registrada, né, mas a partir do momento que a gente tem um projeto... Isso, porque aí você já está colocando a ideia em prática, né? Aí eu vou estar escrevendo ele, pondo em prática, escrevendo ele, então vou ter que registrar, vamos supor, de repente, a partir da minha construção, eu tenho a ideia de criar um projeto, vamos supor, que é uma coisa que eu sempre pensei, no Rio Cachoeira, né, da questão de limpar o Rio Cachoeira. De repente, vem nesse projeto uma ideia legal que dá para, de certa forma, resolver o problema da poluição, né, do Rio Cachoeira. Despoluir, na verdade. Então, é um projeto que, de repente, vai ajudar aí a comunidade, e aí tem que ser registrado, né, se for uma coisa legal, que realmente seja... Aí já vem a propriedade intelectual, já seria, nesse caso, registrar isso, aí, de repente, eu criar uma coisa legal e possa publicar, né, aí, nesse caso, já o registro, né, da minha monografia. Legal. De tudo isso que você falou, Maraci, eu vou até te dar um exemplo. Primeiro, quando você falou da questão de propriedade intelectual do seu TCC, de registro TCC. Você pode transformar o seu TCC numa publicação em periódico, você pode transformar num capítulo de livro, você pode transformar o seu TCC num livro especificamente. Então, aí você já requer o direito, na parte da propriedade intelectual, o direito autoral, que é super bacana. Mas se você dá um passo mais adiante, porque você falou para mim da questão de tratamento do Rio Cachoeira, né? Dos resíduos. Então, você pode desenvolver na sua pesquisa uma linha toda de tratamento de resíduos aquáticos, né? E que você pode fazer registros, você pode gerar desde patentes, você pode fazer um desenho de um bioreator, e você pode ter um design de um bioreator, e trabalhar com a proteção, tá, de desenho industrial. Você tem vários leques que você pode seguir aí na sua área, que é muito importante. Na aula passada, até da outra turma, que eu discuti, até a Trícia falou, uma aluna nossa, a Trícia falou para a gente sobre bioreatores, a gente usou justamente porque ela também tem essa intenção de tratamento de resíduos aquáticos. E a gente fez justamente essa citação do quanto é importante usar várias vertentes ali da propriedade intelectual, como desde proteger o desenho que você criou, aí se daquele desenho que você criou, você vai criar um protótipo, você também pode proteger o seu protótipo. Por quê? Além de um TCC, você pode ter até garantido a sua vida profissional no mercado de trabalho em função de uma patente que você criou. Tem pessoas que saem da universidade já com um mercado de trabalho garantido. Quando eu falei foi para Maria, se eu não me engano, foi para Maria, que eu falei para ela no questão da agroecologia, do controle biológico, na verdade eu estava falando de um exemplo de alunos que desenvolveram uma pesquisa e abriram uma empresa no quintal de casa em função de uma proteção que eles tinham de um controle biológico. Eles garantiram toda a vida deles, tá, profissional, em função de uma única proteção, tá, intelectual, tá, uma proteção de patente. Então, isso é muito importante para vocês, pensar nisso. Obrigada, professor. Imagina. Amanda, o que você pensou, Amanda? Oi, gente, boa tarde. Durante a pesquisa, eu vi também sobre a questão dos artigos científicos, porém eu vi também que na área de atuação da engenharia florestal, que é a área que eu pretendo seguir, também tem a parte de fiscalização, de projeto, de
eu anotei aqui, também tem os licenciamentos, né, que ocorrem. Então, tudo isso também envolve, ao meu ver, a propriedade intelectual, que a partir do momento que você faz uma fiscalização ambiental para que possa ser liberado um processo ali, seja de manejo, né, até mesmo para as empresas poderem atuar, você vai estar colocando uma atividade registrada, então ali está ocorrendo a propriedade intelectual. Então, mas aí quando você registra esse plano de manejo, ou quando você registra não auditoria, a fiscalização ou coisa do tipo, aí você não vai utilizar o seu conselho de trabalho para registrar isso? Por exemplo, eu, enquanto biólogo, eu uso o Conselho de Biologia, né? O Conselho Regional de Biologia, o CRBio. No CRBio, ele tem uma assinatura de termo técnico. Toda vez que eu vou executar algum tipo de consultoria ambiental, algum tipo de fiscalização ambiental, eu utilizo para registrar a verdade dessa minha avaliação, dessa minha auditoria, dessa minha consultoria, eu utilizo o termo de assinatura técnica, que é um registro. Será que não seria isso que você estaria dizendo, Amanda? Sim, porque o que eu entendi sobre essa questão de fiscalização e licenciamento? Vamos supor, uma empresa chega com a ideia de fazer um manejo ali que próximo em una, né, de alguma coisa, de uma árvore específica, uma modificação de cupuaçu, cacau. Ele chega com essa ideia, essa proposta. Como engenheira florestal, tem que fazer a avaliação dos impactos que pode ocorrer. Então, eu tenho que avaliar aquela ideia para saber se aquilo vai ser viável ou não, se vai gerar impacto ou não, para depois ocorrer a autorização. Então, ao meu ver, é uma propriedade intelectual sendo aplicada ali. Porque a partir do momento que a empresa chega com essa ideia e eu aprovo informando que ela pode ser feita, então eu estou dando o aval para dar continuidade àquilo. Sim. Eu entendi desta forma. Não, eu entendi o que você quis dizer, mas o que eu queria que vocês entendessem é que, assim, nem tudo que precisa de proteção é uma propriedade intelectual. Nesse caso, por que ela não pode se constituir uma propriedade intelectual? Porque, na verdade, quando você fala de uma consultoria, você vai mandar essas consultorias, na maioria das vezes, a não ser que seja uma contratação particular, né? Você tem uma empresa de auditagem, de consultoria, que atenda a particulares, esse particular, essa empresa te contratou, sem ter a necessidade de enviar os resultados para o IBAMA, que é a minoria que acontece isso, a maioria das vezes te contratam quando eles precisam emitir laudos para o IBAMA, tá? Estou falando do IBAMA apenas um dos casos, que é a consultoria ambiental. Então, nesse caso, acaba se tornando dados públicos, e dados públicos, por si só, a gente não tem por que fazer um registro de direitos, tá, autorais, que no caso seria um direito autoral. Então, por si só, não teria necessidade. Mas, como você me falou que você pretende seguir a área de engenharia florestal, na tua área de engenharia florestal tem muitos cultivares, né, vários tipos de modalidades ali que você pode fazer o registro, tá? Mas essa parte específica, eu acredito que não. Eu vou até tentar investigar mais, mas eu nunca ouvi falar de um direito intelectual direcionado à consultoria, à fiscalização, eu nunca escutei. Eu acho que nisso daí fica mais a cargo dos conselhos profissionais, que os conselhos profissionais recebem esse material, até mesmo para avaliar se você está atuando na sua área realmente, se você não pegou a área de outro profissional, se está assegurado a você as habilidades e competências para atuar nessa área, e aí esses conselhos que ficam responsáveis para respaldar, para registrar e para armazenar essas informações. Tá? Até mesmo para que a empresa não pegue informações tuas e modifique essas informações, certo? Mas eu acredito que não é uma propriedade intelectual.
Entendi, então. Mas Também vou vamos dar investigar. mais uma avaliada. Tá, mas vamos investigar. Tanto eu quanto você, a gente vai atrás dessa informação e na aula que vem você me lembre novamente disso. Ver o que você estudou. Tá? Certo, Mas pode deixar. é legal que você colocou isso, Amanda, porque a gente também vai enxergando outras possibilidades, tá? Igual tem gente que fala assim, mas eu posso publicar a minha consultoria? Isso vai muito de empresa para empresa. Eu já trabalhei como consultor ambiental, né? Então, quando eu estava fazendo mestrado e doutorado, o que eu fazia? Eu ia lá, fazia uma consultoria ambiental, pedia a permissão da empresa que eu estava prestando o serviço de consultoria ambiental, não a empresa que estava sendo alvo de avaliação, mas a empresa ambiental que prestava serviço para essa empresa. Eu pedia, eu posso utilizar os dados para mandar para um congresso? Pode. E eu mandava, tá? Evitava de colocar o nome da empresa que eu estava fazendo a avaliação, porque não tinha muita importância. Eu estava fazendo um levantamento de peixes, não tem por que eu dizer que é para a empresa A e empresa B. Então, eu acabava utilizando esses dados, tá? Aí sim entra dentro da propriedade intelectual. Mas eu nunca dizia que era uma consultoria em si, era um levantamento da ictiofauna, dos peixes, tá? Para vocês entenderem a diferença nessas vertentes. Sério? É sério, ó, certo? Então, vamos lá. A Caroline conseguiu se manter aí, Caroline, que você disse que estava oscilando muito a internet, né? Eu estou aqui, professor. Então ótimo. Qual que é a sua área de formação, Caroline? O que você pensou aí dentro da questão propriedade intelectual? Assim, eu almejo ir para engenharia agrícola e eu pensei na questão de uma biotecnologia ambiental, porque Legal. se torna importante a propriedade intelectual porque é uma área que ocorre muita inovação, principalmente no ramo tecnológico, na questão de você criar um método que faça uma área que está devastada, você cria um método para reaproveitar aquela área, para revitalizar aquela área, e a propriedade intelectual se torna importante porque você tem uma ideia que está ali para o município e vai trazer benfeitorias tanto para a sociedade como para o planeta. E nessa questão se entra a propriedade intelectual, porque você vai ter a sua patente e você ainda vai ser assegurado de futuramente você adquirir benefícios através disso. E não só a pessoa que teve a ideia e a inovação que vai ter essas segurança, vai ter o seu reaproveitamento e vai gerar lucro, porque querendo ou não, vai ser uma técnica que você vai ter que implementar ideias e ainda vai ter que fazer investimentos altos. E você ainda sai com seu lucro. Por isso que eu acreditei que a propriedade intelectual se adentra dessa forma. Tá. Então, vamos pensar um pouco mais específico, Caroline. Dentro da área de recuperação de áreas degradadas, que é o que você quer dizer, então nós vamos trocar uma palavrinha que você usou. Você vai trocar a palavra devastado por degradado. Não está errado a palavra devastado, mas devastado é uma palavra muito romantizada, que dá um drama muito grande, né? Então, a palavra degradado é um termo mais técnico para vocês. Então, é melhor usar. Toda vez que for falar devastado, você lembra do degradado, tá? Que já indica que é uma área que teve uma degradação antrópica, humana, de alguma forma, né? E aí, dentro da questão de áreas degradadas, nós temos uma linha que é recuperação de áreas degradadas, que é justamente o que você está querendo dizer. Então, vamos pensar especificamente o que poderia ser digno de patente, de registro de cultivar, ou alguma coisa assim do tipo. Você consegue pensar em alguma coisa em específico? Sim, produção de insumos. E Então, uma produção de insumos para quê? eu pensei assim, a pessoa criar uma ideia na qual ela
cria uma técnica de melhoramento daquela área degradada. Então, a pessoa pode, a área, ao decorrer, a área pode ser uma área que ela está precisando de, vamos se botar que está faltando ali oxigênio para as plantas, aí faz uma técnica de melhoramento e pode produzir insumos como fertilizantes, ou sementes para se colocar naquela área. Legal. Tipo a manipulação. Pode-se fazer um melhoramento genético das plantas também, dali da área. Tá. Não, bacana você ter usado esse termo, porque eu já vou entrar numa questão, mas é só um exemplo, perto de um monte de outras possibilidades que existem. Então, um exemplo muito clássico que a gente vê na literatura, que é uma necessidade que se tem, é quando você pega uma recuperação de áreas degradadas e você não tem muito acesso a esse local, porque às vezes é uma clareira, é no meio de uma floresta muito densa, que você, por exemplo, uma área de garimpagem, bem no meio de uma floresta fechada, uma área de mineração, né, uma área que teve extração exploratória ali, de madeira, alguma coisa do tipo. O acesso é difícil, o levar mudas é difícil. Então, eu vejo que muita pesquisa tem se mobilizado para tentar fazer a recuperação dessa área via aérea. O que é via aérea? Justamente de cima de um avião, de um helicóptero, você conseguir distribuir mudas, jogar sementes. Mas é muito difícil, porque só o jogar por si só não oferece garantia de que aquelas espécies vão conseguir se propagar naquela área, né? Então, aí você tem que ter todo o investimento de tecnologia para que você consiga fazer com que aquela semente que você lançou do espaço aéreo consiga chegar no solo, se fixar no solo e se desenvolver naquele solo. Então, tem N estudos sobre isso. Até se vocês quiserem investigar depois, vocês podem verificar. Então, as pessoas pensam em N coisas para isso, tá? Desde de saquinhos com peso, já com terra, tá? Até tecnologias muito mais avançadas de micropropagação e entre outras coisas, tá? Então, são tudo tecnologias que dá para se pensar e você pode patentear, tá? E oferecer para empresas que querem trabalhar com recuperação de áreas degradadas. Hoje em dia, muitas empresas, mesmo não sendo empresas da área florestal, trabalham com o plantio de árvores, porque assim, são empresas que são potencialmente poluidoras. Então, uma forma de compensar a poluição que elas causam, elas investem em ações de recuperação de áreas degradadas. Tá? Então, só para deixar um leque para vocês pensarem nessas possibilidades. Né? Aí, acho que faltou o Hércules agora, né? Foi só o Hércules que faltou para falar? Oi, boa tarde, professor. Ó, acredito que sim. O senhor podia repetir a pergunta, por favor? A sua área primeiro. Fala para a gente qual que é a sua área que você pretende seguir ou que você já esteja atuando. No bacharel, no caso, eu vejo a propriedade intelectual, como o Caio tinha dito, que... Então, bacharel em... Sempre Sim. lembrando, em ciências, ok. Perdão. Aí eu vejo como o Caio tinha falado, que seria guardar meu direito enquanto eu utilizo de um método para realizar uma pesquisa de uma forma mais eficiente, que ainda não tenha sido feito. E na área que eu quero seguir, que seria a engenharia ambiental e sustentabilidade, eu vejo que seria uma das principais falhas que tem na engenharia seria o controle das formas de se utilizar o recurso. Então, se eu desenvolver uma ferramenta de tomada de decisões, ou uma ferramenta que auxilie numa melhor forma de sustentabilidade, a propriedade intelectual guardaria meu direito sobre essa ferramenta, ou esse software, e é isso. Ó, veja bem, Hércules, que você comeu ali na beira da superficialidade, né? Tente levar a mente para vocês para coisas mais específicas, mais reais, mais palpáveis. Então, quando você falou uma possível técnica, tudo uma possível alguma coisa.
O momento que você chegou mais próximo de uma coisa específica foi quando você falou de softwares. Isso é legal. É que eu tô um pouco nervoso por isso aí, eu não... Exatamente. Você pode ter N softwares na área de engenharia ambiental e de sustentabilidade voltadas para gestão, gestão de unidade de conservação, gestão de um monte de coisas, tá? Só para você ter uma ideia, a proteção de software, você lembra como que se dá a proteção de software, Hércules? Em qual das propriedades intelectuais que ela entra? É patente, é o quê? Eu sei que tem uma específica, eu não lembro direito, mas acho que é alguma coisa da autoria, pessoal. Tá, isso, tá certo, é isso daí mesmo. A maioria das pessoas acham que está relacionado à patente. Ah, eu vou patentear meu software. Não, você não vai patentear seu software, porque o software, ele entra na categoria direito autoral, tá? Que foi o que você falou. Então, o software, ele entra na mesma categoria que entraria um livro, que entraria uma obra plástica, tá? Que entraria uma obra literária e coisas assim do tipo, uma peça de teatro e assim por diante. Ah, professor, mas muitas empresas, mega empresas, elas não trabalham com patentes, por exemplo, a Microsoft, a Apple, elas não trabalham com propriedade industrial, com certeza. Mas, por exemplo, quando você tem um produto da Apple, um produto da Microsoft, na maioria das vezes eles amarram várias coisas. Se a Microsoft lança uma máquina nova, com hardware todo diferenciado e já acoplado a novos softwares, tá? Então, o que que acontece? O software, ele é registrado enquanto direito autoral, enquanto o hardware, a máquina, ele entra dentro do critério de patente, desenho industrial e assim por diante. Então, muitas vezes, um único produto requer várias categorias para você realmente conseguir assegurar o seu direito, a sua proteção sobre aquele produto, tá? Bom, eu acho que todos nós falamos, né? Então, vamos já migrar agora sobre a questão das vacinas. Eu não vou perguntar para cada um, eu vou até pedir para quem pesquisou essa questão sobre as vacinas, já pode abrir e se oferecer, para que eu não precise chamar. Né, que eu perguntei justamente assim, como que se dá a questão das vacinas? É patente? Se é patente em função da crise que nós estamos atravessando, eu posso fazer a quebra dessa patente? Quem gostaria de falar? Eu vou falar, professor. Fala lá, Maraci. Pode, claro. O que acontece? A questão da vacina são patentes, né? E essas patentes, elas são propriedades, pode se dar, sim, até a propriedade temporária. No caso, ontem mesmo passou na televisão que a de Oxford foi dado, a Anvisa, né? Foi dado a patente definitiva, né? Na verdade, a autorização definitiva da Oxford. Então, assim, como é um caso de pandemia, provavelmente as que estão surgindo são temporárias. Depois, que vai ser, né, com o passar do tempo, que vai dando a patente definitiva, né? Como tem uma parte que o senhor mesmo falou assim, como é a questão de envolve várias indústrias, várias coisas, assim, porque não foi só, por exemplo, no Brasil não tem uma vacina, né? Ainda não. A gente espera ter uma vacina brasileira, mas não tem ainda. Não, porque os insumos também vêm da Índia, né? Na verdade, quem criou, a maioria dos insumos estão vindo da Índia. Nesse caso, quem está criando os insumos são lá o pessoal da Índia. Então, eu acredito que no caso da vacina é uma coisa provisória, depois que vai se ver, com o passar do tempo, né? Eu creio que não tem uma coisa definitiva, porque assim, cada país vai fabricar. No caso, cada país está fabricando. Então, assim, tem vários países estão criando, né? Várias pessoas estão criando. Então, eu não sei, nesse caso, eu fiquei assim, na dúvida, professor. Eu só sei assim, que é temporária e depois tem a vacina, ou tem a patente. Ai, meu Deus, até me perdi agora no raciocínio. Definitiva.
definitiva, como foi a de Oxford, que a Anvisa já deu a patente definitiva, entendeu? Agora, no caso que são cientistas que estão criando, eu creio que não tem, no caso, uma coisa, como você falou assim, que estava falando sobre isso, que tem criações que não são definitivas, ou não são, vamos supor, uma pessoa só não fica, né? Porque é uma coisa para o mundo, não é isso? Sim. Então, vamos lá, Maraci. Então, assim, agora eu quero que, a partir deste momento, toda vez que vocês assistirem informações na mídia, vocês saibam definir uma coisa e outra. E a gente faz essas confusões mesmo. Então, primeira coisa, patente é uma coisa. Autorização da Anvisa é outra coisa totalmente diferente. A patente é quando eu registro aquela minha descoberta, aquele meu produto, né, para garantir o meu direito sobre ele, tá? Por que eu tenho que garantir meu direito sobre ele? Porque eu investi anos, milhões de dólares para conseguir chegar àquele resultado final daquela pesquisa. Então, e principalmente no caso da vacina, por ter se tratado de uma empresa privada, é uma garantia para que aquela empresa que chegou àquele resultado final daquela vacina, ela consiga recuperar o dinheiro investido nessa pesquisa, obtenha lucro em cima dessa pesquisa, e que isso também vai possibilitar para que ela desenvolva novas pesquisas em outras áreas. Vocês conseguem entender? Por isso que uma quebra de patente, mesmo mediante uma crise mundial, ela tem que ser vista com esse olhar criterioso, que o direito assegurado a essa empresa para recuperar todo investimento precisa ser assegurado, mesmo diante de uma pandemia, mesmo diante de um agravamento mundial como está sendo. Diferentemente, se fosse uma instituição do governo, tá? O que poderia acontecer é que numa crise emergencial como está se passando, o próprio governo abriria mão da patente e liberaria a patente, tá? Ah, mas a empresa também não poderia fazer isso? Poderia, a empresa pode abrir a mão da patente, né, e liberar a patente até mesmo antes do prazo. Professor, existe alguma outra forma também de que a empresa libere essa patente? Claro que tem. Se ele é tão importante assim para o país, então que se pegue 1, 2, 3 países, faça uma vaquinha de dinheiro, de recurso financeiro, e compre a patente da empresa. Você pode negociar e comprar a patente da empresa. Mas por que essa discussão não está ocorrendo hoje? Hoje a gente na mídia não escuta discussão sobre quebra de patente, liberação de patente, a gente não escuta isso na mídia. Por quê? Alguém saberia me dizer? Por que vocês acham? Qual teoria vocês criariam em cima do porquê que hoje não existe essa briga para a liberação e abertura das patentes pelas empresas? Eu vejo que... Oh, desculpa. Pode falar, Amanda. Eu vejo que é por interesse financeiro e político mesmo. Porque se uma única empresa detém a patente, obviamente ela vai estar lucrando mais. E também creio que por conta disso, que essas licenças compulsórias, né, para que seja dado temporariamente por um tempo, elas demoram a sair. Porque ao sair, automaticamente vai haver concorrência. Havendo concorrência, os lucros caem. Ao meu ver, é isso. Tem tudo a ver. Na verdade, essa relação, Amanda, que você colocou, tem a ver com a própria proteção. Todo mundo quer ter sua invenção protegida porque ele quer ter lucro, porque ele é o único do mercado. Então, esse direito é assegurado a ele, mas temporariamente, nunca pode ser ad eterno, né? Não existe, porque sempre tem que estar se avaliando a necessidade ou se ele já recuperou o investimento e assim por diante. Fala, Maraci. Ô, professor, eu imaginei também, assim, que por a vacina também ainda não ser comprovadamente a eficácia também, né? Porque nenhuma vacina ainda, a Coronavac mesmo é 50%, e a alemã, que se não me engano é 99%, nenhuma delas tem uma comprovação ainda de eficácia. Tem eficácia, assim, efetiva de que realmente ela
ela protege com as outras vacinas que já estão aí há muitos anos, vamos supor, da gripe, da influenza. Assim, não foi comprovadamente, entendeu? Eu imaginei isso também. Eles não estão falando sobre isso por ser uma pandemia e por isso também, por não ter sido comprovada ainda a eficiência total. Sem isso. Então, isso que você falou tá certo até certo ponto que você falou, Maraci, mas é uma coisa muito engraçada, eu estava até discutindo em casa. Algumas pessoas me mandam, da minha família, tudo perguntando, mas a vacina é segura, mas ela só protege 50%. Eu falei, mas é que hoje a gente está aprendendo a discutir questão de vacina, tá? Porque nós estamos vivendo numa pandemia. Mas outras vacinas que já são extremamente, fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, como a própria vacina da gripe, às vezes protege até menos, né? Mas é porque a gente não estava numa situação de pandemia, por isso que a gente começou a discutir. A vacina da gripe, por exemplo, ela protege 50% a 60%. E nunca ninguém brigou porque ela só protege 50% a 60%. E mesma coisa, a vacina da Covid. Por mais que ela proteja 50%, ela ainda assim, se você conseguir reduzir 50% as contaminações, e além dela proteger em 50% para que não tenha doença, ela protege em até 70% ou até mais para que você não tenha situações graves da doença, que é o mais importante, além de proteger da doença, é impedir que você desenvolva sintomas graves da doença, isso que é mais importante. Igual, quando vocês tomam uma vacina da gripe, quer dizer que vocês não vão pegar a gripe? Eu até briguei esses dias com um colega meu de profissão, que é biólogo, e falou para mim, Emerson, você está falando bobeira. Quando a gente toma a vacina da gripe, a gente não pega a gripe, de jeito nenhum. Eu falei assim, não vou falar o nome, mas eu falei, fulano, você está louco. Tem vacina assim. Quando você toma uma vacina da gripe, você pode pegar gripe, mas você pega quadros leves da gripe. Impede que você pegue com muito mais frequência, impede que você pegue quadros graves da gripe, tá? O professor, só tirar só uma dúvida. Essa questão do insumo, porque, assim, pelo que eu observei, assim, na mídia, só a Índia tem esses insumos. E nesse caso, a Índia, a questão é uma patente? Como é isso? É a patente, exatamente. É legal que você tocou nesse assunto. Porque a IFA, o que acontece? A IFA, que é um insumo farmacêutico ativo, que é justamente o segredo da patente, está ali no meio. É como a própria Coca-Cola, a fábrica da Coca-Cola. A Coca-Cola, ela detém há muitos e muitos anos o segredo industrial da fórmula da Coca-Cola. Mas e na indústria, professor? Você tem que matar a pessoa que sabe o segredo? Ninguém sabe o segredo da indústria. São poucas pessoas, porque quem já trabalhou numa fábrica da Coca-Cola sabe que você recebe, na verdade, barriletes ali, contendo o xarope da Coca-Cola. É dentro daquele xarope da Coca-Cola que está o segredo da Coca-Cola. Aí você recebe aquele xarope da Coca-Cola, você dilui aquele xarope em água, você adiciona o gás que vai fazer, né, a gasificação da Coca, você faz o envasamento, você faz tudo, e aí você libera para o comércio. Mesma coisa é a vacina. O segredo está na IFA, no insumo tá farmacêutico ativo. Por isso que eu falo assim, não existe vacina da Fiocruz, não existe vacina do Butantan, porque eles recebem as IFAs. E aí o que eles fazem é multiplicar aquelas IFAs e fazer um envasamento. E muitas vezes fazer o controle de qualidade, aí eles vão liberar para o comércio, vamos dizer. Mas aí no nosso caso não é comércio ainda. Vai liberar já para o governo para fazer a vacinação. Então, vocês conseguem entender essa diferença? A patente está ali na IFA, continua sendo a patente da IFA. A patente dentro da IFA ainda continua tendo segredo ali, tá? Então, é legal isso que você falou. E aí, a questão que você falou da Índia, na verdade, a patente nem está na Índia, né? A patente, às vezes, está nos Estados Unidos. O simples fato deles fazerem toda a produção na Índia, eu acredito, mas agora é uma questão minha, que é questão de isenção fiscal, é questão de não é isenção fiscal, não, desculpa,
de imposto, de fugir dos impostos altos que existem nos Estados Unidos. Então, eles pegam esses países de terceiro mundo e constroem mega laboratórios nesses países de terceiro mundo para poder ter uma isenção fiscal. É isso que eu queria dizer, isenção fiscal. Então, eles se estabelecem ali, tem a patente registrada nos Estados Unidos, às vezes pede uma patente também na Índia, mas a empresa tem sua raiz, tem sua pesquisa, na maioria das vezes, feita nos Estados Unidos. Apenas ela desenvolve ali o produto deles da Índia por isenção fiscal. Acredito que é meramente... Aí entra aquele negócio que a Amanda falou, que é questões políticas, questões comerciais, e assim por diante. Então, é um comércio. Por mais que a gente olhe a vacina de uma forma romântica hoje, porque vai salvar a humanidade, vai salvar... ainda é um produto. E se é um produto, ele ainda tem todas aquelas questões comerciais e o direito ele prevalece para segurar a questão legal e garantia de que aquela empresa que investiu recursos financeiros para criar aquele produto consiga recuperar o investimento. E aí vem aquela coisa, por que hoje os países não estão brigando para abrir a patente dessas IFAs? Porque, na verdade, o simples fato de você abrir uma patente na IFA não garante que você vá ter tecnologia no seu país para desenvolver essa vacina. Porque se tivesse tecnologia no país para desenvolver essa vacina, nós já o teríamos criado. Porque o conhecimento de como as vacinas se dão já é muito claro, já é muito conhecido. Quando vocês fizerem disciplinas de imunologia, vocês vão ver que os princípios para se chegar à elaboração, à confecção de uma vacina, já é muito bem conhecido, mas muitas vezes você não detém a tecnologia para produzir especificamente uma vacina sobre aquele vírus X e Y. Vocês entenderam isso daí? Por isso que não existe essa briga, porque eu não sei se eu não posso brigar, é igual cachorro. É um cachorro correndo atrás do caminhão de mudança. Quando o caminhão de mudança para, o cachorro não sabe o que fazer. Tá? E é mesmo por isso que os países não estão brigando ainda pela liberação da patente. Porque não adianta, eles não sabem se eles têm perna para produzir. Se eles têm, às vezes você investir na criação de um laboratório, investir na contratação de pessoal para produzir esse insumo, sai muito mais caro do que você receber esse insumo e só fazer um envasamento. Entendeu? Mas, professor, você falando assim sobre a questão da Índia, agora é uma coisa que me atentou. Quando a Índia, na verdade, falou assim que ia ajudar, mandar as vacinas mais para os países ali mais pobres, eu lembro muito disso, logo assim, atrás. Primeiramente, ia ajudar os países ali circunvizinhos que não tinham condições de comprar a vacina. Aí teve aquele atentado lá no prédio, né, na Índia, depois abriu-se, eu creio que ele foi um atentado, né, depois abriu-se para vender, para distribuir logo para os outros países, como os Estados Unidos, como a Rússia. Aí eu fiquei pensando nisso aí que você falou, realmente tem a ver a questão, né, de pôr o laboratório lá por ser mais em conta. E tem a parte política, como a Amanda falou. E eu fico pensando que nos jornais as pessoas estão criticando porque o Brasil realmente teve essa questão política de não ter comprado logo essa vacina. Só que quando eu vou nas reportagens que eu assisto, os outros países, mesmo menores, países de primeiro mundo, que não estão tendo tão... Não é todo mundo que está sendo vacinado ainda também, entendeu? Aí eu fico pensando nessa questão aí do nosso país, né, que essas críticas, independente da questão política, que eu não vou para essa área, as pessoas ficam criticando o nosso país porque não está sendo vacinada ainda a maioria das pessoas, mas pelo que eu estou vendo, a Europa também está fechando de novo, porque ainda não está, né, todo mundo está sendo vacinado também, mesmo sendo países menores que o nosso, que equivale a um estado aqui um estado do nosso país, nem todo mundo está sendo vacinado, porque também não está tendo a vacina. Então, isso se dá o porquê? Ou pela falta de insumos, ou pela falta de dinheiro. Entendeu? Que fica essas questões na minha mente.
Na verdade, assim, claro que cada país é uma realidade diferente, mas as duas coisas são duas coisas importantes. O que está acontecendo? É como se o país tivesse, todos os países, todas as pessoas tivessem acordado uma bela manhã e todo mundo quisesse tomar Coca-Cola. Vai ter Coca-Cola para todo mundo? Não vai, né? E a Coca-Cola não vai ampliar suas fábricas só porque todo mundo decidiu tomar Coca-Cola naquele dia, né? Então, o que está acontecendo hoje? A gente não consegue, aliás, essas empresas produtoras das vacinas, ela não consegue atender a demanda mundial. Então, assim, nós não temos hoje nenhum país que conseguiu erradicar e vacinar plenamente a sua população. O único país que diminuiu e que não tem mortalidade já há muito tempo é a China, mas não por ter vacinado a sua população, e sim por ter conseguido frear, porque todo mundo usa máscara, todo mundo obedece os protocolos, exatamente o contrário do que acontece no nosso país. Nosso país tem uma deseducação, uma desinformação muito grande a respeito da questão sanitária e de controle da pandemia, principalmente quando saiu a questão das primeiras vacinações no Brasil. Quando saíram as primeiras vacinações, as pessoas relaxaram completamente. Ah, vai ter a vacina um dia mesmo, então eu vou relaxar. Tá, mas pode ser que antes desse um dia você morra. Ou mate seu pai, ou mate sua mãe, ou mate alguém. Então, assim, a questão de educação no país é que não está acontecendo. E muitas vezes acontece porque quem está lá em cima, que deveria dar o exemplo, dá o desexemplo do que deve ser feito. Então, essa é a crítica mundial. Eu vou dar um exemplo clássico para vocês. O nosso governador Rui Costa, ele se adiantou. Ele já comprou a Sputnik, já assinou o contrato com a Sputnik. Mas pode ser que ele venha nunca conseguir vacinar a população baiana com a Sputnik, porque a Sputnik não tem ainda liberação pela Anvisa, são duas coisas separadas. Eu posso comprar a vacina da Sputnik, mas e se a Anvisa nunca liberar, eu não tenho como vacinar a minha população. É claro que, assim, eu torço, eu sei que eles vão trabalhar muito para que a Sputnik seja mais uma entre as muitas vacinas que estão entrando no país. Assim como a Argentina, muitos outros países já estão vacinando sua população com a Sputnik. Mas se a Anvisa não liberar, pode ser que a gente nunca venha tomar Sputnik. E o governo perca dinheiro, venha a perder dinheiro em função do contrato que ele firmou, né? Coisa que o nosso governo brasileiro não fez, mesmo na obscuridão, antes da Anvisa ter liberado as vacinas que já liberaram, ele poderia já ter firmado o contrato com outra empresa. Mas ele preferiu não firmar. Ele falou assim, as empresas têm que correr atrás de mim para me oferecer. Gente, não existe. Quando você tem Coca-Cola de menos, não é a Coca-Cola que vai correr atrás de mim para oferecer o produto. É quem tem mais para pagar. Entendeu? E o Brasil tem dinheiro para pagar, mas tem que fechar contrato, porque muitos saíram antes. Então, no Brasil em específico, não é por falta de dinheiro. É por falta de comprometimento e por falta de enxergar realmente o estado que nós estamos vivendo, a criticidade que nós estamos vivendo. Entendeu, Maraci? É muita coisa envolvida. É aquilo que a Amanda falou, é político, é comercial, é muita coisa. É que quando aparece na mídia, parece que é uma coisa muito simples, né? Mas não é, são muitos vieses ali, muitas questões a se tratar. Entendeu, Maraci? Tem alguma questão mais? Obrigada. Não. Mas assim, isso, Maraci, eu estou te falando, mas amanhã o quadro pode mudar completamente. O problema pode ser vir a ser outro. Mas a princípio seria isso mesmo, tá? E aí, pessoal, nós vamos partir para uma outra questão. Oi, pode falar, Hércules. Eu vejo também essa quebra de patente como uma forma dos preços não ficarem tão abusivos, porque só uma empresa seria detentora. Aí, como tem essa licença compulsória, talvez o preço normalize. Isso, legal que você tocou nesse assunto, porque exatamente é isso. Por isso que as licenças nunca podem ser permanentes. Elas têm um tempo para que você obtenha os gastos com o investimento na pesquisa, mas isso não pode ser ad eterno, né? Isso tem um tempo.
Por quê? Porque se eu ter essa... É claro que todas as empresas tentam, toda vez que está vencendo, eles tentam pedir novamente a patente. Na maioria das vezes não conseguem. Por quê? Porque é uma garantia para que eu tenha uma concorrência leal de preço. Porque se a empresa sabe que ela vai ter durante 50 anos a patente daquele produto, ela vai carcar preço em cima, ela é a única a ter. Tá? Então, por isso que também a questão de propriedade intelectual tem que assegurar não só o lado da empresa, o lado do produto, mas o lado também do consumidor. Tá? Para assegurar que aquela empresa tenha uma patente resguardada de um tempo limitado, para que tenha também uma concorrência leal para o consumidor, né? Certíssimo isso que vocês colocaram. E aí vamos para aquela outra questão. Por que que uma ideia por si só não se constitui uma propriedade intelectual? Quem gostaria de falar sobre isso? Vamos lá, gente, antes que eu precise chamar, o Caio vai falar. Então, professor, é porque a ideia, ela tem que ter novidade, né? Tem que ter novidade inventiva. Ou seja, a invenção tem que ser diferente de qualquer outra coisa que tenha sido patenteada, no caso. Ou que já esteja no mercado de trabalho, que já tenha partido de um artigo científico, ou divulgado em qualquer apresentação, né? Mas e se a minha ideia tem viabilidade comercial e tudo mais? Por que que eu não posso considerar a minha ideia como uma propriedade intelectual? Eu acredito pelo fato de ser apenas uma ideia, não algo concreto, algo que você realizou. Exatamente. Pode falar, Hércules, pode continuar o que você ia falar. Não, eu ia só dizer que seria uma propriedade intelectual, seria o direito a um produto. Eu acho que a ideia está ali na sua mente e por mais que você tenha direito à sua ideia, você não tem algo palpável. Exatamente, é isso mesmo. Porque às vezes não, na maioria das vezes, uma ideia, ela é apenas subjetiva. Ela está alicerçada numa subjetividade muito grande. Ela de objetividade não tem nada. Eu não posso simplesmente dormir, sonhar com uma ideia e falar assim, nossa, amanhã eu vou patentear essa ideia. Não, ainda tem um caminho muito grande a se trilhar, que é tirar da subjetividade e torná-la concreta. Como que eu posso torná-la concreta? Construindo um protótipo, fazendo um desenho industrial, fazendo uma pesquisa para testar e para validar se realmente ela tem validade comercial ou não, tá? Porque até mesmo para um livro, eu não posso chegar, eu sonhei numa bela noite com eu até dei um exemplo lá, deixa eu pensar em alguma coisa. Eu não posso chegar à noite, sonhar que eu estava dentro de um trem e que nesse trem, a viagem durava 1 ano e que nesse tempo eu ia envelhecendo e que as pessoas iam interagindo nessa viagem de trem. E de manhã eu chegar e procurar o INPE ou algum outro local e falar assim, olha, eu quero registrar essa minha ideia. Não. Se eu quiser que essa ideia não seja roubada, a primeira coisa que tem que fazer é isso aqui, ó. Zíper na boca, né? E segundo, começar a trabalhar para tornar concreto. Se eu quero transformar ela num livro, o que eu tenho que fazer? Começar a escrever. E aí, depois que eu terminar de escrever o meu livro, aí sim, eu vou registrar enquanto um direito de autor, um direito autoral. E aí eu posso vender esse meu direito de autor para editora A, editora B, editora C, ou simplesmente deixar minha patente aberta com os direitos. A maioria das vezes, quando eu publico em capítulos de livro, eu cedo os meus direitos autorais para a própria empresa, para a própria editora, porque no meu ver, eu acredito que eu já recebo para ser docente, eu já recebo para ser pesquisador. Então, eu não tenho por que ficar cobrando. É claro que também, se for uma editora que cobre pelo livro, eu acho desonesto. Mas a maioria das editoras que eu publico são editoras que disponibilizam esses livros online para as pessoas baixarem
quando quiserem, entendeu? Então, vocês entenderam? A subjetividade leva a eu não conseguir ter uma patente. Eu tenho que materializá-la primeiro, para depois ter uma patente, ter um registro de autor e assim por diante. Certo? Então, vamos lá, pessoal. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vocês podem me interromper tranquilamente, sem problema algum, tá? Eu estou aqui para isso, para a gente realmente tirar as dúvidas que a gente tem. Então, deixa eu só fechar aqui, que eu vou abrir minha... Tá aparecendo aí para vocês a minha apresentação? Sim. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, o que eu quero com essa apresentação com vocês? Eu quero definir alguns conceitos, tá? E algumas definições acerca da questão propriedade intelectual, tá? Então, vamos lá. Então, primeira coisa dentro desse critério de propriedade intelectual, tá? Que é justamente a terminologia, o que é propriedade intelectual de uma forma genérica, ampla. Então, a propriedade intelectual, ela nasce com a própria criação de algo, tá? Resultante da atividade mental do ser humano. Aí você fala, professor, mas aí você está se contradizendo, porque você falou que uma ideia não pode vir a ser uma propriedade intelectual. Não, porque quando a gente fala de uma criação, uma ideia por si só não é uma criação. Ela apenas pode ser o início de uma criação, tá? Então, de forma resumida, pode ser definida como conjunto de direitos, aspectos legais, tá? Sobre as criações e as invenções humanas, certo? Vou dar um exemplo aqui embaixo para vocês. Vocês estão vendo uma imagem no meio que é de um tênis que é muito conhecido pelos brasileiros, que é o tênis Nike, tem toda uma campanha, tem toda uma mídia, tem toda um investimento na área esportiva ali para divulgar essa marca de tênis, tá? E aí, do lado esquerdo do tênis, nós temos a marca ali, Nike. E do lado direito do tênis, a gente tem uma marca chamada Mike. Existe essa marca Mike, tá? E vocês observam que a marca Mike, eles tentam fazer de tudo para enganar o consumidor, para dar uma autenticidade para esse produto, como se fosse um produto da Nike, porque a forma de escrever é a mesma, o logo é o mesmo, tá? E a pessoa pode estar comprando ludibriada ou enganada, ou até mesmo ela pode estar comprando sabendo que é Nike, mas achando que aquele produto vai ter a mesma garantia de qualidade que o Nike tem. Muitas vezes pode ser até que tenha, que pode ser que seja uma imitação tão próxima, tão parecida, mas é uma empresa que, na maioria das vezes, você não vai conseguir o respaldo legal que você conseguiria da Nike, tá? Mas aí você me pergunta, não, professor, mas é correto, é direito a empresa fazer isso? Não, tá? E eu, enquanto da Nike, eu posso pedir para que aquela empresa modifique o logo dela perante ser uma concorrência desleal. Concorrência desleal por quê? Porque eu tenho todo um investimento em mídia, eu tenho todo o investimento em tecido tecnológico de boa qualidade, eu tenho todo o investimento em pagar funcionários com tudo que ele tem direito para produzir o tênis Nike, enquanto às vezes a marca Nike trabalha com um tecido sem tecnologia, utiliza mão de obra escrava ou infantil, tá? Envereda todos os aspectos legais ali da coisa. Então, é claro que é uma concorrência desleal, então eu posso entrar. Se vocês repararem bem nessa marca Nike, vocês vão ver que tanto em cima do nome tem aquele Rzinho dentro do círculo, que significa marca registrada, tá? E aqui em cima do logo, dizendo também que o logo é registrado. Então, qualquer imitação e qualquer cópia é uma quebra de direito, tá? Então, o logo ele é todo milimetricamente medido para que ninguém copie ou tente simular algo próximo dele, certo? Se tiver alguma dúvida, vocês podem perguntar, pessoal. E aí, dentro dessas questões de propriedade intelectual, nós temos a Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual,
que discute mudanças, adequações, que é a OMPI, tá? E define como propriedade intelectual a soma dos direitos relativos às obras, tá, literárias, como eu falei, dos direitos autorais, artísticas e científicas, as interpretações dos artistas intérpretes, tá? E as execuções dos artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, tá? As invenções em todos os domínios de atividade humana e as descobertas científicas aos desenhos e modelos industriais. Desenho, eu falo aquele do papel, e modelos industriais, eu falo de protótipos e até mesmo já a fabricação de alguns modelos industriais, certo? E a Convenção de Organização da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, ela sempre está se reunindo em diferentes países para discutir questões novas. Com certeza, a vacina foi uma questão nova para discutir. Não nova porque a vacina é uma questão nova, mas nova porque existe uma vacina dentro de uma situação diferente que a gente se encontrava, que é uma situação de pandemia, que há muito tempo nós não tivemos essa situação. Tem gente que fala assim, já estou há um ano com a pandemia, mas assim, a nossa última grande pandemia demorou 10 anos, né? Que foi a da gripe espanhola. Então, eu espero que a gente não chegue a isso. Mas, assim, não vai ser nada tão rápido, da noite para o dia, nós vamos ter vacina e tudo vai melhorar, tudo vai ficar tranquilo. Não, a gente tem que ter mudança realmente de comportamento. A vacina por si só não vai ajudar. O que vai ajudar é a gente manter máscara, continuar higienizando bem as mãos, lavando muito mais do que passando álcool em gel. Tem gente que acha que álcool em gel por si só resolve, não resolve. Se você tiver com uma mão imunda, suja, o vírus pode se alojar ali embaixo da unha, esse tipo de coisa. E aí você vai lá, dá uma ruidinha na unha, você ingeriu o vírus ou mandou o vírus para dentro do seu trato respiratório, né? Toda a sua aparelhagem respiratória, certo? Então, temos que mudar comportamento. Isso é fundamental. E aí vem uma questão muito importante, pessoal. Qual a importância do sistema de proteção à propriedade intelectual? Quando eu falo em sistema, o que eu falo de sistema? É que tem várias modalidades, e que cada modalidade, ele está relacionado um ao outro. Quando eu falo de sistema respiratório, igual eu falei agora para vocês, sistema respiratório, o que eu quero dizer com sistema? Um sistema é que eu tenho conexão de uma coisa com a outra. Eu tenho setores divididos, mas eu tenho conexões e comunicações entre uma e outra. Então, o sistema de proteção à propriedade intelectual, ela visa estimular novas criações. Veja bem, tudo que eu falei para vocês lá a respeito da vacina, tá? Olha bem essa definição. Visa estimular novas criações, garantindo aos autores e aos inventores, além do direito de ser reconhecido intelectualmente pela sua obra, o direito de desfrutar dos proventos econômicos resultantes da reprodução e utilização da sua criação, impedindo terceiros não autorizados de explorá-lo. Então, por isso que eu sou obrigado a mandar as IFAs para os outros países, porque eu posso proteger, mas eu não posso negar de enviar o produto para alguém. Se a pessoa tem o mesmo dinheiro e pode pagar, eu tenho que enviar, tá? É a mesma coisa que vocês entrarem numa loja. A mercadoria é do lojista, não é sua. Só que se você entrou na loja, você quer comprar uma camiseta, o lojista falou assim, eu não vou vender para você a camiseta porque você é mulher. Como que eu posso me resguardar? Ele tem o direito de fazer isso em hipótese alguma, tá? Eu posso pedir uma indenização porque ele agiu de preconceito por eu ser uma mulher, entendeu? Então, assim, vocês conseguem entender essa relação entre uma coisa e outra? Então, é bem complexo, mas é uma coisa bem bacana a gente se aprofundar no dia a dia, porque cada vez mais a gente vai percebendo que a propriedade intelectual está no nosso dia a dia, em tudo que a gente faz, do tecido que a gente usa, da lâmpada que a gente usa, da água que a gente toma, tudo está envolvido em propriedade intelectual.
né? Tudo está envolvido. Aí tem gente que fala assim, ai, professor, mas quando eu sair para o mercado de trabalho, eu vou ter que me preocupar. Eu falo, gente, pensa bem, se vocês forem para uma indústria, a indústria já se preocupou com tudo isso. Então, assim, isso acaba se tornando uma questão tão fundamental do dia a dia de uma indústria, que, assim, ela não se preocupa tanto. Igual, por exemplo, uma empresa de multimídia, uma empresa de marketing que trabalha com propaganda. Gente, são tão coisas mínimas que ela tem que se preocupar, desde da música que ela utiliza na campanha, até a imagem que ela utiliza na campanha, tudo isso tem proteção. Ai, mas nossa, professor, mas que dificuldade deve ser para a empresa fazer isso? Não, isso acaba se tornando a rotina do seu dia a dia, entendeu? Vira uma rotina tão grande para essas empresas como a sua própria rotina de tomar uma água quando você sente sede, tá? É muito comum isso daí, tá? E aí a gente vai mostrar esse sistema de propriedade intelectual, como que ela se divide, tá? Tem gente que acha que propriedade intelectual e propriedade industrial é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. A propriedade industrial é uma parte da propriedade intelectual, tá? E a propriedade industrial, ela envolve patentes, marcas de produto, igual eu coloquei a marca registrada ali da Nike. O desenho industrial, eu posso registrar e patentear somente o meu desenho, depois que eu vou criar um protótipo, tá? Indicações geográficas, a gente vai ter até um seminário sobre indicações geográficas, vou explicar para vocês. Repressão à concorrência desleal, que eu falei daquela marca da Nike, né? Se é correto aquela empresa criar uma marca muito próxima só para se aproveitar da propaganda e da credibilidade da marca, não é, isso é uma concorrência desleal. E do próprio segredo industrial. Um exemplo clássico do segredo industrial é da Coca-Cola. A Coca-Cola tem marca registrada, a Coca-Cola tem logo registrado, a Coca-Cola tem patente e a Coca-Cola detém segredo industrial, tá? Então, a Coca-Cola tem várias entradas em diferentes aspectos do sistema de propriedade intelectual, tá? E aí entra direito autoral, que envolve programas de computador, alguém tinha falado de softwares antes, né? Então, programa de computador são softwares, ele entra dentro de direito autoral, mesmo que entra dos livros, obras literárias e obras artísticas também. Aí tem topografia de circuitos, que eu vou explicar para vocês melhor o que são essas topografias de circuito. Quem é da área de informática vai entender bem o que é isso. Proteção de cultivares, olha aí quem é da área que pretende seguir a área de engenharia florestal. Importantíssimo, tá? Proteção de cultivares. Dê uma lidinha nisso, vocês vão achar legal. E conhecimentos tradicionais, para quem é mais da área de humanas, esse tipo de coisa, até mesmo conhecimento tradicional, aspectos culturais históricos, podem vir a ser dignas de registro, tá? A gente vai entender um pouquinho melhor isso mais para frente. E aí eu faço até uma brincadeira aqui com vocês, que eu falo justamente o seguinte: imagina se o inventor da roda tivesse patenteado ela, né? Então, o que aconteceria? Ele teria virado um mega, hiper milionário. Vamos imaginar que a primeira... Eu não consigo nem imaginar qual foi a primeira roda, né? Mas vamos pensar que a primeira roda foi de pedra, de rocha. Ele foi lapidando a rocha, até ter uma roda mais ou menos redonda, mas que tinha muita dificuldade de rolar, de girar, né? E aí alguém percebeu que ela era muito pesada, ela tinha muito problema. Aí quando percebeu que eu poderia utilizar animais também para ajudar a carregar, para fazer a aragem da terra, aí eu criei uma roda de madeira, porque ainda percebi que a madeira ainda era um material resistente, mas um material mais leve que eu poderia refinar mais a estrutura dela. Ok, mas chegou um momento que uma roda de madeira já não era mais suficiente, tá? Ela gastava, não conseguia pegar velocidades porque aquecia muito. Aí inventamos a roda de borracha, né? Só que aí, para vocês verem, dentro da roda de borracha, cada empresa tem uma patente do próprio friso da roda. A Firestone tem um modelo de friso, de recorte específico, porque garante um design para ter uma rolagem, uma melhor aderência, um monte de coisa. Tudo isso é digno de patente, tá? É digno de ser registrado. Para você ver que da roda rudimentar
de pedra até a roda que nós temos hoje da Firestone, que tem altos investimentos. Estou falando Firestone, mas tem Firestone, Continental, Michelin, entre várias outras marcas, tá? Então, isso é bacana. E aí, pessoal, nós vamos ter nossa primeira atividade do dia. Pessoal, importante, tudo isso que eu peço para vocês fazerem em casa e que depois a gente discute na primeira aula, até as atividades que a gente faz aqui, façam, vão deixando ali, ó, uma atrás da outra. Porque em algum momento eu vou falar assim, ó, para a próxima aula eu quero um relatório tal, tal, tal sobre isso. Quem fez com verdade, me perguntou, tirou as dúvidas, viu que estava errado e corrigiu, só vai dar Ctrl+C e Ctrl+V, vai ter facilidade. Quem vai deixar para pensar na hora não vai conseguir entregar, não vai conseguir nem compreender o que é essa modalidade, tá? Então, a primeira atividade de vocês, avalie em qual modalidade ou modalidades a sua propriedade intelectual ou industrial melhor se encaixa. As modalidades são essas, tá? Mas eu vou explicar um pouco mais sobre ela, por isso que eu quero que vocês anotem no caderno agora em qual delas que você acha que a sua... Essa que você citou hoje, em qual dessas que ela se encaixa, pode ser mais do que uma, pode ser em 3, 4 ou apenas uma. Em qual ela se encaixa, já escreva. Caso mais para frente, conforme eu vou explicando, vocês percebam que, não, ela não é isso, ela é aquilo, vocês vão modificando e corrigindo. Ou até mesmo durante a minha fala, você pode tirar dúvida, falar, professora, eu tinha pensado isso e isso. Você acha que se encaixa realmente nisso? Quando eu chegar na explicação, aí você já questiona, certo? Então, eu vou deixar aberto aqui um tempinho para vocês escreverem no caderno. É só o tempo de eu ir lá pegar uma água, que minha garganta secou, e voltar para continuar passando o que eu vou passar para vocês, certo? Aguenta as pontas aí. Pessoal, vocês conseguiram se localizar dentro do item que vocês escolheram, em qual vocês conseguiram se encaixar? Vocês podem falar aí para mim, só rapidão, para a gente fazer uma busca, falar rápido, só para eu entender. Fale para mim o que é o seu, e para quem quiser falar, é claro, e onde que você acha que se encaixa? Vamos lá. Começa você, Caio. Caio?
Maria, Professor, eu acho, Maracina, Amanda. Vamos lá, Maria. eu acho que poderia ser proteção de cultivares e conhecimento tradicional. O teu é em qual? Seria na área de bens e ciências. Não, mas o que você tinha escolhido exatamente como propriedade? É O isso, produto em si. eu acho que é isso. Na opção de conhecimento tradicional. Seria. Não, eu falo o produto seu em si, que você tinha escolhido. Seria o seu TCC que você vai publicar? O que que é? Não, seria algum projeto, no caso. Algum Um projeto. projeto? Isso. Tá. Vai depender muito. Se esse projeto vai ser só uma obra literária, ele entra dentro do direito autoral, tá? Agora, Mas eu se esse queria. projeto ele vai gerar um desenho industrial ou vai gerar um protótipo, aí ele entra dentro de propriedade industrial. Eu tinha pensado, a princípio, de um projeto que agregasse algum valor à sociedade, eu digo no sentido de ir no campo ou afastado do centro, em algum projeto, em alguma cooperativa, não diretamente dentro da indústria. Mas veja bem, Maria, quando você pensa dessa forma, você está me levando à subjetividade. Você não pensou em nada concreto, você ainda está beirando a subjetividade, tá? Então, assim, um projeto em que eu vou levar, assim, o máximo que você pode conseguir com isso, em termos de propriedade intelectual, é o direito autoral, de publicar isso numa revista, porque aí fica no campo das ideias, isso é uma ideia, mas não é concreto. Tenta pensar melhor sobre isso. Ele acaba não sendo concreto. Então, o máximo que eu consigo pensar é em direito autoral, se você pegasse a sua ideia, escrever num livro, ou escrever um artigo e publicar ele, tá? Eu não consigo pensar nele como algo fora dessa vertente de direito autoral. Mas pensa, agora se você tem um projetinho e que você vai transformar esse projeto em um desenho industrial, até mesmo uma questão de indicação geográfica, aí entra dentro da propriedade industrial. Mas pensa, para a gente ver se tem algumas outras, mas proteção de cultivar, não. Proteção de cultivar, você tem que ter um cultivar, ter um estudo, uma pesquisa em cima de uma espécie e vai gerar uma nova linhagem dessa espécie. Aí conhecimento tradicional é outra coisa também. Vocês vão entender melhor quando eu entrar em conhecimento tradicional, tá? Então, vamos lá. Continuar. Então, vamos lá pensar no primeiro, na obra literária, que é esse que eu pensei para o seu, Maria. As obras literárias são consideradas obras intelectuais cuja proteção é conferida pelo artigo 7º, tá? Da lei do inciso 1º, da lei número 9.610 de 98. E o amparo da lei à obra literária abrange seu título, desde que este seja original, tá? Que não tem nenhum outro igual, e inconfundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. Se já existe um registro, eu amanheci uma bela manhã querendo escrever um livro sobre sereias. Nossa, já tem um livro sobre sereia, a não ser que eu siga outro contexto, não é que uma vez que você escreveu um livro sobre sereia, ninguém mais pode publicar livro sobre sereia. Não, cada autor tem seu modelo, sua forma de escrita e tudo mais. Mas evitar parecer que é uma cópia do outro, certo? E aí nós temos também obras musicais que são protegidas pelo sistema de direito de autor também, tenham ou não letra, assim como as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais, apresentando como criação intelectual nova, tá? O que a gente mais conhece de obras musicais são essas obras que as pessoas compõem e que acabam vendendo depois para as gravadoras ou para os grandes músicos, né, os grandes intérpretes. São as mais conhecidas, mas vocês têm desde obras de orquestras, de sinfônicas, todas essas são dignas de proteção, tá?
E aí, como ela está protegida, eu não posso pegar simplesmente sua música e exibir no meu desfile. Ah, eu fiz um desfile, eu quero, meus modelos vão desfilar com a sua música. Não. Aí eu tenho que pedir o direito, a liberação do direito da sua música ou comprar o direito da sua música. Certo? Então, o registro segue as mesmas regras aplicadas aos demais direitos autorais. Está sendo facultado ao autor registrar a sua obra. Se ele não registra, ele não tem o direito. Aí eu posso pegar a sua música, amigo, colocar no meu desfile, colocar no meu funeral, colocar onde for, sem ter que pagar direito nenhum para você, porque você não registrou, tá? E posso até registrar, uma vez que você não registrou, e vender a sua música. E aí, obras audiovisuais. O que são audiovisuais, tá? É o conjunto de imagens fixadas entre si, acompanhadas ou não de sons, tá? Que tenha a finalidade de criar, por meio de sua reprodução, a impressão de movimento, tá? E as obras audiovisuais são protegidas também por direitos de autor, da mesma forma. Tá? Seja um filme, seja uma propaganda de TV, seja o que for, tá? As obras de desenho, pintura, gravura, escultura, litografia, arte cinética, tá? Bem como as fotografias e outras obras produzidas por qualquer processo análogo ao da fotografia, porque se você pensar bem, um filme é nada mais e nada menos que várias fotografias que geram esse movimento, tá? Um filme são repetições de fotografias. Estão incluídas no âmbito de proteção conferida aos direitos do autor, tá? Então, as obras de artes plásticas e figurativas, tá? O que é uma obra de arte figurativa, tá? É, por exemplo, aqui uma enquete que eu faço dentro de um salão. Eu posso ir lá e registrar e garantir o direito da minha obra figurativa. Dependendo, por exemplo, eu tenho aquela mulher lá, como que é o nome dela? Nossa, é a mais famosa lá, que faz coreografias, ela é conhecida mundialmente, ela faz coreografias de dança. Se alguém me lembrar, ela fez até a abertura do Fantástico, um monte de coisa. Então, mundialmente, ela é conhecida. Não sei o que é lá, Cooker, o nome dela, não consigo me lembrar agora. Quem conseguir lembrar vai me falar. Todas as coreografias dela, elas são registradas. Por quê? Porque eu tenho uma empresa nova aí de dança, eu vou pegar a coreografia dela e simplesmente... Não posso. Tá? A coreografia dela é extremamente... Que ela tinha até uma coreografia que as pessoas dançavam sobre uma plataforma, uma parede, que eles iam pulando de uma estrutura para outra, a coisa mais linda. Deborah Cooker, se eu não me engano o nome dela. E ela tem tudo registrado, tudo... tá com direito da obra dela, das adaptações, as obras dela de coreografadas, tá? Então, ela tem tudo registrado, certo? E aí, projetos arquitetônicos também, tá? Que são obras intelectuais protegidas também pelo direito de autor. Então, alterações em obras de autoria de arquiteto, tá? Tanto em projetos como em obras dele resultantes, se você quiser levar o nome dele, somente poderão ser feitas mediante consentimentos por escrito do titular dos direitos autorais, né? Por mais que o Niemeyer não seja mais vivo, a família dele ainda detém os direitos das obras dele. Então, eu não posso simplesmente pegar a obra dele, modificar e falar assim, o cara está morto mesmo. Não. E teve até um rolo recentemente, um problema recentemente, que tinha uma obra dele ainda no papel. E um arquiteto pegou a obra dele e começou a fazer em tal lugar. E o que aconteceu? O arquiteto fez algumas modificações na obra dele. Deu maior rolo, deu processo, o judiciário tiveram que desmanchar a obra. Entendeu? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, somente poderão ser feitas as modificações mediante consentimento por escrito do titular dos direitos autorais, salvo o acordo que já tenha sido feito em contrato, tá? Aí pode, mas do contrário, não. Traduções de obras derivadas. Tradução, pessoal, é uma coisa importante também. Às vezes eu tenho um livro russo lá, eu resolvo fazer uma tradução para o português. E começo aí a editora, vamos supor, a editora
editora Atlas, começa a fazer umas tiragens com a tradução em português. Até mesmo uma tradução, ela tem que ser registrada. Por quê? Porque senão outra editora, sem ter pago um tradutor, pode simplesmente se utilizar da obra, tá? Porque, assim, não é barato pagar por um tradutor bom, porque tem muitas coisas conceituais que é difícil você traduzir de um país para o outro. Nem todas as palavras têm tradução de um país para o outro, principalmente quando você tem conceitos culturais, gírias, entre um monte de coisas, que se você traduzir ao pé da letra não faz sentido no outro país, tá? Até mesmo na parte de científica, é muito comum. A gente, às vezes, não traduz uma expressão em inglês. Por exemplo, eu trabalhei uma época com vou tentar explicar mais ou menos para vocês o que é. São fragmentações de folha, pacotes de folha que ficam no fundo do riacho. Como a gente chama aquela folha? De litter. Se eu traduzir ao pé da letra litter, quer dizer o quê? Lixeira, lixo. E não é lixo aquilo lá são folhas que caiu da árvore e se acumulou, que é serrapilheira. Só que serrapilheira também não dá para ser utilizada como um termo, uma tradução legal. Então, sempre que a gente ia falar, a gente falava litter mesmo, para não traduzir. Porque não tinha uma tradução correta sobre o termo, tá? Porque é um termo técnico. Então, pessoal, para fins preventivos, a comprovação da autoria e da anterioridade da criação pode ser feita por registro ou mesmo por outros meios que atinjam o mesmo fim de registro, como ata notorial, processo judicial com o fim de recebimento de uma sentença declaratória, ou outros meios lícitos de prova, tá? Até mesmo, pessoal, o que eu posso fazer? Eu posso pegar e mandar por correio, e registrar a data do correio que eu mandei essa obra, e ficar registrado, e ficar tombado lá essa obra, como forma de registro, tá? Porque esse caso não é propriedade industrial, que o INPE que cuida. Isso aí já são outros critérios. Artistas, intérpretes ou executantes e produtores, tá? Os artistas, intérpretes ou executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão são detentores dos direitos conexos, tá? Ele chama de direitos conexos aos direitos de autor. O que são esses direitos conexos? Que você reproduz algo que já foi criado por outro. Vamos por uma rádio. A rádio pode simplesmente reproduzir qualquer música nela? Não. Eu dependo, às vezes, de uma rádio que a própria gravadora me mande as músicas. Mas como a rádio é a forma mais próxima de propagar e de divulgar aquela música do cantor, é óbvio que o maior interesse de uma gravadora é mandar a música nova do cantor para ser radiodifundida ali naquele ambiente. Então, por isso que é um direito conexo, é a conexão de uma informação, tá? Então, pertence o direito exclusivo de autorizar ou proibir a fixação da uma música, por exemplo, a reprodução dela, a radiodifusão e qualquer outra modalidade de utilização de suas interpretações, fixadas ou não, tá? Então, esse direito também é assegurado. E aí, os softwares, tá, que eu falei para vocês, são os programas de computador. O software, ele é protegido basicamente como um programa de computador, bem como intangível. É um bem, tá? Intangível. No mesmo regime conferido pela legislação de direitos de autor às obras literárias, artísticas e científicas. Excepcionalmente, tal software também pode ser parte integrante de uma máquina e, nesse caso, obter proteção como uma invenção. Foi aquele exemplo que eu dei para vocês das softwares, da Apple, tá? Que acabam patenteando a máquina e junto com a máquina vai o software também. Ele sempre amarra o hardware deles com o software também deles, tá? Para evitar problemas. E aí as invenções propriamente ditas, tá? Que são essencialmente protegidas através do sistema de patentes, que entra dentro da questão de propriedade industrial.
A proteção via sistema de patentes é uma opção do inventor ou titular da invenção, tá podendo, caso assim entenda, mantê-la em segredo ou ainda divulgá-la livremente, e quando ele divulga livremente, ele abre mão da proteção legal. Isso acontece muitas vezes com muitas invenções que são feitas no campo da pesquisa acadêmica. A pessoa, às vezes, acaba divulgando ela num livro ou divulgando ela num artigo, então ele abre mão da patente dela. Então, uma empresa pode reproduzi-la? Pode. Outra pessoa queira fazer uma pesquisa, pode fazer pesquisa sem citar ele? Aí não pode, porque aí ele está infringindo a questão do plágio, tá? Há também a possibilidade de cumulação de direitos envolvendo uma invenção. Foi aquilo que citei para você, uma única invenção pode entrar em várias patentes. Segredo industrial, patente, registro de design de desenho, entre outras coisas, tá? E aí, pessoal, nós vamos fixar em modelo de utilidade. E aí a gente vai começar a discutir modelo de utilidade na outra aula. A outra aula eu vou gravar com a turma de quarta-feira e vou disponibilizar para vocês a gravação, tá? E na quarta-feira eu gravo a aula normal com eles, como na sexta-feira de vocês vai ser feriado, a gente não vai ter a aula nessa sexta-feira, mas vocês terão uma aula gravada para que vocês assistam no tempo que vocês puderem, mas no tempo que seja anterior à nossa próxima aula da outra sexta-feira, tá? Porque é muito importante, porque eu vou passar algumas atividadezinhas que vão ser feitas na outra aula. Certo, pessoal? Até aqui, ficou alguma dúvida para vocês? Vocês querem tirar alguma dúvida, dar alguma sugestão? Até mesmo me apontar alguma coisa, professor, você foi muito rápido. Explique melhor na outra aula sobre o tema tal, eu não entendi muito bem. Pode explicar novamente na outra aula? Alguma coisa não ficou clara? Ou eu tenho um interesse no tema tal, pode abordar alguma coisa a respeito do tema tal na próxima aula? Alguma coisa, alguma sugestão? Professor, é só uma pergunta. Na quarta-feira, a aula com a outra turma é à tarde ou é à noite? Porque na quarta eu não tenho aula. Aí eu queria saber se eu poderia assistir a aula. em tempo real. Pode sim. Na quarta-feira é à tarde a aula. Então, boa ideia, Amanda, eu não tinha pensado nisso. Eu vou mandar no grupo de vocês o link para quem quiser assistir, tá? Porque aí vocês entram lá e assistem com essa turma. Isso é legal, bacana. Professor, que horas a aula? A aula começa às 14, geralmente vai até às 16, 16h30 no máximo, tá? É o mesmo tempo que a gente utiliza nessa aula daqui, de vocês. Eu justamente encerro um pouco antes, na verdade não é antes, né? Porque a aula de vocês mesmo a aula deles é até às 16 horas, porque é uma disciplina de 30 horas, e a de vocês seriam realmente até as 21 horas também. Tem gente que faz outro componente das 16 em diante. Então, é até às 16 mesmo, tem que findar com eles até às 16 horas. Professor, eu tenho uma pergunta. Sim. Eu estou com um projeto lá na CEPLAC, que a gente utiliza a armadilha Exalc 84, modificada nesse caso. Desculpa, não entendi. Você usa o quê? A gente está com uma armadilha com a atração por álcool 96, que é a Exalc 84. Certo? Uma armadilha. Ela já é Isso, é na garrafa PET, onde é colocado no vaso de 25... Oi? É para inseto? Isso, para inseto, para atração de coleóptero. Tá. Ela já é um modelo modificado, certo? No caso, quando você faz um processo de pesquisa como esse, vamos supor que eu tivesse inventado, né? Eu criei essa armadilha. Na hora de registrar, além de registrar a obra, o artigo em si escrito literário, no caso, tem que registrar a armadilha também? Sim. Assim, se é uma armadilha que tem uma promessa comercial, vamos dizer assim, você tem que segurar.
Não adianta você querer patentear o registro de segredo industrial, porque ele sai caro para você, enquanto acadêmica, e para a universidade. Então, o que você tem que fazer é segurar, garantir o segredo dessa armadilha. Se você vê que ela tem viabilidade comercial, se ela só tem uma viabilidade de pesquisa científica, você pode apenas optar por publicar o artigo. Aí todo mundo que for utilizar sua armadilha tem que citar o seu nome, entendeu? E aí é muito mais uma questão de direito autoral, o direito que você tem. Isso daí é muito mais no meio acadêmico funcionar dessa forma, mas se ele tem essa armadilha, tem uma viabilidade econômica, aí você guarda esse segredo, e aí você tem que tentar obter esse registro antes de você defender. Porque na hora que você defender, você vai mostrar a armadilha. Aí você torna ela quase que pública, vamos dizer assim. Né? Tem muita gente que eu conheço da área de química e tudo mais, que acaba, às vezes, defendendo a tese e a pessoa está atrás de uma patente para aquele produto químico. Vamos supor que é um produto químico para fazer a decantação de resíduo na água. O que a pessoa tem que fazer? Às vezes ela tem que criar códigos na defesa dela para conseguir ter tempo para poder obter o registro. Você entendeu, Amanda? Entendi. Não, na realidade, essa armadilha ela já tem. Só foi uma dúvida que surgiu mesmo. Sim. Mas agora eu entendi. Tá certo esse teu pensamento, é isso mesmo. Tá? São coisas diferentes. Se você só quer notoriedade sobre o que você criou, só publica ele. Você já vai ter o direito autoral ali garantido para você. Agora, se além de notoriedade você quer dinheiro, né? Se tem viabilidade de dinheiro, então o que você vai fazer? Você vai registrar, ou na forma de desenho industrial, ou na forma de protótipo, ou seja o que for. Aí você tem que registrar, tá? Entendi. Mais alguém, pessoal? Vamos lá, mais alguém, mais alguém? Então, tá bom, pessoal. Então, assim, na nossa próxima aula, o que eu gostaria que vocês amadurecessem dentro daquilo que eu já pedi para vocês. Essa questão da sua propriedade dentro da sua área de formação. Pense em alguma coisa mais específica. Quem ficou na superficialidade ou ficou numa coisa muito genérica, busca ali, pesquisa um produto específico. Vamos supor, acho que foi a Maria, né, que ficou muito ali na área de ciências biológicas. Pensa num produto em si nas ciências biológicas, Maria. O que poderia ser? Pode ser dentro da área de direito autoral ou dentro da área de proteção industrial. Procure alguma coisa. Tá? Até se precisar de uma ajuda minha, pode me consultar, me chama no privado ali, que eu converso com vocês sobre isso, tá? Mas procure pesquisar isso para a gente discutir um pouco melhor. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. E principalmente num sábado à tarde, né? Obrigado por vocês desfrutarem o sábado, que vocês estariam descansando, desfrutarem comigo do sábado à tarde. Mas eu acredito que é gostoso, é legal a gente discutir, quando todo mundo participa é mais bacana, né? Eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande para vocês e despertar um olhar aí na vida de vocês, e principalmente para perceber que tanto ciências biológicas como outras áreas das ciências, principalmente vocês que fazem bacharelado, não tem como único caminho só da aula, né? A gente também tem outros campos, outras modalidades. Então, dá para a gente explorar já essas modalidades, tá? Então, é bacana a gente explorar isso daí. Certo, pessoal? Assim, quer falar alguma coisa? Professor, só que eu amei a aula, assim, achei muito legal. Quando a gente está participando, que bom. Melhor mesmo. Eu adorei. Fico feliz mesmo. Valeu. Mas a gente vai colocando umas coisas mais quentes, umas coisas mais polêmicas, né? Fiquem tranquilos que eu vou trazer umas coisas bem, bem polêmicas. E é legal isso, que cada vez que a gente assiste novamente as discussões na mídia sobre vacina, vai chegar um momento que você vai estar brigando com o William Bonner na televisão, né? Você está falando errado, William. Não é bem por aí, não. Entendeu? Você vai estar brigando lá com a Fátima Bernardes, no Encontro com Fátima, é isso que chama o programa dela, Encontro com Fátima, né? Vocês vão estar brigando, porque não, Fátima, não é tão simplista assim essa questão. Porque realmente a gente começa a entender mais sobre o assunto
dá até mais gosto a gente discutir. E é legal que aí vocês, sabendo, vocês começam a compartilhar com a família de vocês. Olha como é simplista essa ideia. Não é assim, não é por causa disso. Não é só culpa do governo, também é culpa disso. O governo não pediu quebra de patente, não é porque ele simplesmente está com preguiça, não tem dinheiro. Porque não tem por que ele quebrar a patente, ele não tem dinheiro para investir em laboratório, para fazer. Então, assim, vocês começam a ter essa articulação, essa mãe, fica até bonito a gente ver vocês discutirem sobre isso, né? E a família gosta também. Vocês vão ver. Legal, pessoal. Ó, bom final de semana para vocês, bom descanso, fiquem com Deus, tá? Muito obrigado mesmo. Estou encerrando aqui agora a gravação de vocês. Eu vou apertar o botãozinho para interromper a gravação.